Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Jogar videogame faz bem? Um tema um tanto quanto controverso, não? Mas é sobre isso que eu quero falar hoje. Bom, primeiramente, cara, já dá pra quebrar um argumento de uma pessoa que diga que jogar videogame faz mal de uma maneira simples. Ver um quadro faz mal? Assistir um filme faz mal? Ouvir música faz mal? O videogame, assim como todas essas partes, filmes, músicas, é arte. O videogame faz parte da arte. Uma arte diferente, uma arte eletrônica, mas não muda o fato de que também é arte. Então, virar e afirmar de maneira objetiva que jogar videogame faz mal e não é um negócio legal, não é certo. Jogos, assim como todo tipo de mídia que se tem hoje em dia, causam sensações. Sensações boas e ruins, mas tudo depende do que você procura dentro dessas mídias, ou do que te recomendam também. E aí nisso você pode acabar tendo sensações maravilhosas com jogos incríveis ou sensações tristes, frustrantes, desesperadoras com jogos que vão te remeter a isso. Então, assim como o filme e essas outras zonas da arte, você tem que saber o que você está procurando. Ter uma ideia de que se você é sensível a certas coisas, e você vê que o jogo tá falando que nele tem esses pontos sensíveis, de você ter uma autoconsciência de não jogar o jogo ou jogar sabendo que vai ter aquilo que provavelmente vai te fazer sentir mal. Mas, ok, eu sei que esse dia você pode jogar, procurar ter essa consciência, é um ponto. Mas eu acho também importante falar sobre o elefante na sala quando a gente puxa esse assunto. Que é sobre. Nossa, é até chato ter que relembrar isso, mas. Jogos podem causar. Deixar pessoas violentas e tudo mais. Cara, a quantidade de gente que eu já ouvi afirmando, tipo, com um tom de verdade isso, que o videogame deixa as pessoas mais violentas e tudo mais, é uma quantidade grande, o que me deixa um tanto quanto assustado, visto que a maior parte das pessoas que falam isso nem mesmo jogam videogame. Primeiro ponto. Então são pessoas que não têm a noção de que os jogos, no geral, têm um efeito mais relaxante. Pelo menos puxando o meu caso, e de pessoas conhecidas que eu tive e que amigos que eu tenho, jogos trazem uma questão mais relaxante, mais reflexiva, mais pensativa. Muitos jogos te colocam para pensar, te colocam para você questionar uma série de coisas que em muitos pontos podem fazer você até ir melhorando. Tipo, atualmente a gente tem jogos interessantes de pensamento, tipo você pegar e refletir sobre o jogo e as coisas que puxo isso que amigos me falaram que eles jogaram há pouco tempo e tudo mais, que é o Detroit Become Human, que é um jogo que ele é de história. Eu pessoalmente não sou muito chegado em jogo de história assim, mas eu vejo o valor de contar uma narrativa muito mais detalhada nesses jogos. E o Detroit em si, ele traz certas reflexões, ele deixa você pensando nessa sociedade utópica de robôs que conseguem chegar a ponto de ter sentimentos. É uma coisa impressionante, é uma coisa interessante de se pensar, mesmo que, teoricamente, a história tenha pontos de violência, e não são poucos pontos.
Mas, cara, eu fico triste de ver pessoas achando que os jogos, por conta de, ó, nesse jogo você mata uma pessoa, aquele jogo você não joga com uma pessoa que é boa, que isso influencia alguém a começar, é tipo uma pessoa que não tem índole nenhuma, propensão nenhuma à violência, coisa do tipo, por conta de um jogo, começar a ter esses pontos é sem sentido, sabe? É a mesma coisa que você falar que alguém vê filmes de ação, que normalmente são muito violentos, que alguém que vê esses filmes também vai começar a ficar mais violento, sabe? Não, não faz sentido. Então é triste, cara. É triste ver e, assim, assustador também perceber que hoje em dia ainda tem gente que pensa assim. E, cara, pra mim esse era um assunto que tinha acabado, sabe? Já tinha sido cortado, que já era de senso comum que o videogame tem um grande espaço na arte, tem uma grande importância em fazer você ter experiências e sensações, mas, cara, ainda tem gente que coloca videogame como algo violento me deixa muito triste, porque a partir do momento que alguém vira e fala isso e as outras pessoas vão ouvindo e concordando com esse ponto, sem nem saber o que é em si videogame, você pensa que talvez em algum lugar alguém seja privado de jogar por conta do que de pensar desse jeito, sabe? Pensar que vai deixar a pessoa violenta. E aí às vezes o videogame era um único ponto de relaxamento que a pessoa tinha no dia. Ela colocava em cima do videogame, conseguir chegar de um dia estressante, um dia difícil, que pode acontecer 1 milhão de coisas diferentes, e a pessoa só pega, senta, joga um joguinho e relaxa. Pensar que talvez alguém tenha sido proibido, barrado de jogar por conta de pessoas acreditarem que isso vai deixando as crianças, adolescentes violentos, é triste pra mim pensar isso, sabe? Tem tanta coisa boa relacionada a jogos. Tem jogo que ensina tanta coisa, que te põe em desafios, o que ajuda no próprio raciocínio, sabe? E não é tipo, coisa besta, é provado em si que jogo pode te auxiliar muito em raciocínio, que se eu não me engano, FPS ela ajuda você ter velocidade de reação, raciocínio rápido e coisa do tipo. Os jogos em si te colocam a ter pensamentos diferentes, pensar de formas diferentes para conseguir resolver algo, ou para te colocam para pensar, para ligar a história, entender os pontos soltos de uma história, ou uma história fragmentada, como acontece com Dark Souls, que é uma história contada pelos itens, ela é toda fragmentada em vários pontos, e para você entender tudo, você tem que ir juntando ponto aqui com ponto ali, para ir formando a lore de personagens e pontos importantes da história. Te põe para literalmente desbravar, sabe? O jogo te coloca para desbravar. Se você quiser entender a história dele, você vai ter que ir muito fundo nas coisas. Isso é interessante, porque as pessoas que vão fundo nisso acabam tirando pontos bons, sabe? Tipo, alguém que vai percebendo que em Arma X tem uma pequena menção sobre acontecimento Y, que vai fechando aquele quadro de acontecimentos, que vai tendo uma linha do tempo. Cara, isso é um trabalho fantástico que as pessoas têm para juntar isso. E isso faz parte de videogame em si.
Então, eu pessoalmente não acredito que jogos podem deixar uma pessoa violenta se essa pessoa não tem propensão nenhuma a isso. Então, sei lá, só fico triste ouvindo de novo, né, aquilo que eu já ouvi várias vezes antes, essa frase de jogos poderem deixar as pessoas violentas. Eu queria que esse tipo de coisa pudesse ser melhor entendido, sabe? As pessoas entenderem que os jogos têm muitas experiências e que deles pode vir muita coisa boa. E sei lá, não sei, esse é um assunto que eu queria falar. Por muitas vezes, quando eu vejo comentários, ainda hoje em dia, comentários sobre jogos deixar pessoas violentas e tudo mais, que pra mim é uma coisa tão antiga já, eu fico triste. Eu queria comentar, colocar de alguma forma que os jogos não fazem isso. De alguma forma, tem um jeito de, sei lá, tentar informar alguém que veja o vídeo de que jogos não deixam as pessoas violentas. Jogos em si podem afetar um pouquinho, tipo, você não vai deixar uma criança que tem medo jogar só jogo de terror para deixar a criança perturbada, toma palavra, para deixar a criança perturbada, sabe? Ou colocar a criança para jogar um jogo que é repleto de carnificina, sabe? Se você é pai, você tem que ficar de olho no que a criança está jogando, no que ela está fazendo e se você considera adequado para a idade dela. Porque assim, cara, tem jogo para todo tipo de idade, sabe? Não adianta você pegar o caso de criança X pegou, jogou um jogo que é violento e começou a agir de forma violenta na escola e o jogo influenciou essa criança. Aí você vai lá, você pega o jogo, é um jogo mais 18 que deixa explícito, que é violento, e aí os pais compraram, deixaram, nem prestaram atenção, não estão nem aí pro que o filho tá jogando. E foi lá, criança, às vezes sem base nenhuma, olha o jogo e fala: Nossa, que legal, sei lá, personagem age assim e se dá bem. Aí a criança pensa que agindo igual vai se dar bem, e aí dá merda. E viram e falam: Olha só isso que aconteceu. Culpa de videogame, culpa de jogo. Não é nunca culpa da irresponsabilidade dos pais, da falta de atenção com a criança, de deixar a criança solta fazendo qualquer coisa sem nem ter um mínimo de cuidado, sabe? Então isso me deixa muito puto. Ver tudo sendo generalizado para videogame faz mal, videogame faz as pessoas ficarem violentas. É muito triste. E assim, deixo aqui dito e afirmado que, pelo menos na minha sincera opinião, eu não acho que o videogame possa deixar uma pessoa violenta, possa deixar uma pessoa mudar completamente uma pessoa pelo que está jogando. Eu sou alguém que eu sou a favor de você não deixar uma criança nova jogar um jogo, sei lá, cheio de morte, carnificina, temas pesados e complicados. São vários pontos do porquê uma criança não pode jogar um jogo desse tipo, toda uma complicação. Mas, no geral, cara, o videogame não deixa as pessoas mais violentas ou coisa do tipo. Dentro do videogame tem 1 milhão de experiências diferentes e que valem muito a pena se ver, se jogar e se experienciar. Mas bom, se eu continuar seguindo isso, eu vou acabar falando por horas e horas
dando voltas e voltas dentro do mesmo ponto, e eu acho que já deve estar ficando chato ouvir eu já dando voltas nesse mesmo assunto. Mas, bom, eu espero que tenha dado para entender, espero que eu não tenha me perdido muito dentro do que eu queria falar. E é isso. É isso que eu queria comentar hoje. Então, aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.